E aí, quando a gente chega na doutrina espírita, a gente aprende que Deus não tem corpo. Não tem corpo. É incorpóreo. E mais, é imaterial. Deus não é matéria. Ele cria matéria. Agora, você já parou sério para pensar nisso? Um ser que não tem corpo é uma coisa meio louca, não é? Vocês concordam? Deus não tem mão, não tem boca, é banguelo, careca, não tem corpo. E Deus se espalha e dirige todo o universo infinito. Gente, aqui eu estou falando uma coisa séria. Eu estou falando do universo. Todo mundo aqui sabe, o Sol, a luz do Sol, ela demora para chegar na Terra 8 segundos. Agora com as chuvas aqui em Uberlândia e em Belo Horizonte está demorando mais. Mas é 8 segundos para chegar do Sol à Terra. E nós estamos falando de um sistema solar desse tamanhozinho. O sistema solar mais próximo que a gente tem do nosso, um outro Sol, se você viajar na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Deixa eu só te atualizar. Você pegar um avião daqui de Uberlândia para os Estados Unidos, você vai viajar no máximo a 850 quilômetros por hora. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E a gente demoraria, nessa velocidade, 20 anos para chegar no sistema solar mais próximo do nosso. 20 anos. Tem galáxia, agora eu não estou falando de Sol mais. Eu estou falando de uma família de sóis, de uma galáxia. Tem galáxia que está a bilhões de anos-luz da gente. Então, se você entrar numa nave a 300 mil quilômetros por segundo, então, o fluido cósmico, que é o pensamento de Deus, abrange todo esse universo infinito. Então ele enxerga nesse universo inteiro, ele sente nesse universo inteiro, ou seja, Deus é uma força que perpassa todo o universo. Então é um conceito interessante. Muito interessante. Então, literalmente, eu, você, todos nós aqui, estamos nesse momento mergulhados em Deus. E com um detalhe muito importante. Deus é a inteligência suprema. Suprema. Não há ser mais inteligente do que Ele. E além de inteligente, Ele é o amor supremo. E é esse o nosso tema. O amor supremo. Só que eu preciso dar um toque agora. Preciso dar um toque, o primeiro toque sobre o amor. O Criador nos fez imortais. Imortais. Você nunca mais vai deixar de existir. E não interessa se você pediu, se você não concorda, se você gosta, se você não gosta. Você vai existir para sempre. Para sempre.
mas você tem um corpo. E a evolução se dá no corpo. E é aqui que está o desafio. Esse é o teste para você virar um Jedi. Então, primeira coisa que eu quero te dizer. Então, escuta aqui. Pelo fato de você ter um corpo, você pode adoecer, perder um pedaço do seu corpo. E você pode perder as pessoas que você ama temporariamente. Então, isso é uma coisa que eu queria já dar esse toque no início. Porque a maioria das pessoas que estão vivendo na Terra, elas acreditam que são o corpo delas. É engraçado isso. Elas acreditam que elas são o corpo. Aí eu pergunto assim, se você perder uma perna, você vale quanto agora? Seu corpo, você perdeu uma perna, você vale 15% menos? Se perder as duas pernas, você vale 25% menos? Você perdeu o corpo inteiro. Então não dá, a partir de agora, não dá mais para a gente falar em Deus e falar de amor se a gente vai pensando só em corpo. O corpo adoece, o corpo tem defeito, o corpo morre, o corpo envelhece, e todas as pessoas que você ama vai morrer. Puxa, que chamou o cara para falar isso? Quem que fez essa programação? Uma palestrante para vir dar essa notícia? Então eu vou dar a notícia para você: todos vocês aqui vão morrer. Sabia? Você está assustado? Não. Sabia disso? Sabia? Sabia, né? Todos. Eu não estou desejando mal a ninguém, não, gente. Todos vão morrer. Todos. A morte corporal. Então, se a gente quiser entender de verdade um pouquinho mais de Deus, nós temos que pensar no espírito imortal. No espírito imortal que você é, não no seu corpo. Quando você pensa no espírito imortal que você é, você vai perceber uma coisa: você está mergulhado no amor. Mergulhado no amor. A sua vida é toda conduzida pelo amor. Mas só se você pensar assim. Porque se você pensa só no corpo, o que a gente vê aí, gente? O que a gente vê? Pessoas sofrendo acidente, ficando paralíticas, pessoas adoecendo, crianças com 3 anos de idade com câncer. Não é isso que você vê? É isso que você vê. Então, se você olhar só para o corpo, você vai achar que Deus não ama. Ou pior, que você não é amado. Esse é o ponto. Que você não é amado. E tem muitos que nasceram numa família que gostariam de ter nascido em outra. Tem muitos que não têm o pai que queria, não têm a mãe que queria. Tem muitos que nasceram com muita dificuldade. Então, se você olhar as condições do seu corpo hoje, você não vai conseguir sentir amor. Sentir o amor de Deus te envolvendo. E essa é a maior dificuldade de 99% das criaturas que estão nesse planeta. 99%. Porque elas não se sentem amadas por Deus. Por quê? Porque elas acreditam que ser amado é alguém que te ama te agradar. Agradar. Então, se alguém me ama,
Essa pessoa tem que dar o que eu quero, fazer o que eu quero e nunca me desagradar. Aqui já começa o grande erro da vida da gente. A pessoa que só te agrada, ela não te ama. Ela não te ama. Por quê? Porque a pessoa que só te agrada, você pode fazer a maior bobagem e ela não vai falar nada. Ela vai achar bonito. Mas quem te ama de verdade, a hora que você fizer a bobagem, você perguntar, e aí? A pessoa fala assim, horrível, péssimo, tenho certeza que você pode fazer melhor. É agradável isso? Não, isso é desagradável. Isso é muito desagradável. O amor de Deus, ele não existe para te agradar. Deus não está preocupado se você está achando que Ele está te agradando ou não. Ele não existe para te agradar. Deus não quer te agradar. Porque se Deus fosse te agradar, você não tem evolução, não tem crescimento. Foi uma vez, um repórter foi entrevistar o Henry Ford, que foi o cara da marca Ford, né, que criou o automóvel. O Ford vendia cavalo. Aí, juntou lá, resolveu com os engenheiros, inventaram o automóvel, fabricou o primeiro automóvel. E depois, mais velho, ele já estava bilionário. Um repórter perguntou um negócio para ele, ele respondeu assim, falou assim, ó, se eu fosse agradar as pessoas, eu estaria vendendo cavalo até hoje. Não teria tido progresso, não teria tido mudança. Então tira isso da cabeça. Cuidado. Você quer realmente ter contato com o amor? Você quer realmente sentir o amor? Então tira esse negócio de agradar. É claro, eu não estou dizendo que o amor é desagradar, é irritar, né? Isso é um pentelho, não é isso. Também não é isso. Mas a pessoa que te ama de verdade, ela vai fazer coisas que vão te desagradar, você não vai gostar, e depois você vai reconhecer que aquilo foi feito para o seu bem. Por exemplo, todos nós aqui vamos morrer. Ninguém quer. Principalmente porque a gente não sabe como que vai ser. Mas isso é algo necessário para que a gente dê um passo adiante na nossa evolução. Então isso é um ponto importante. Para a gente começar a falar de amor. E aí, só para concluir meu raciocínio, que depois eu quero abrir para pergunta, que eu quero conversar com vocês, eu vou comentar um pouquinho sobre capítulo 13 da carta aos Coríntios de Paulo, quando ele vai falar sobre o amor. Porque a gente está acostumado, gente, o que a gente está acostumado? Com amor de filme ou de série do Netflix. Amor de série do Netflix. E aqui, o amor mesmo é um pouco diferente. Uma das características do amor, o amor, ele quer o seu crescimento. O seu crescimento. Então, eu gostaria muito de enfatizar isso. Isso aqui é uma flor, está todo mundo vendo aqui. Aqui já desabrochou, então está lindo, né? Mas ela vem assim? Não.
ela cresce aos pouquinhos. Olha aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Olha aqui. Olha como é que ela é. Se eu pego essa planta aqui, se eu pego essa florzinha aqui e faz isso que eu fiz, arranquei ela, porque fala, eu amo essa flor. Ela vai chegar nesse estado aqui? Perceberam? Então, o amor, ele tem que proporcionar o seu crescimento, o seu desabrochar. Se você diz que ama alguém e você quer prender essa pessoa e você quer impedir que ela cresça e que ela seja o que ela tem que ser, isso não é amor. O amor verdadeiro, como é que é o amor verdadeiro? Ele entende que isso aqui vai florir, ele planta, ele aduba, ele coloca água para que a pessoa possa florir. Então, o amor verdadeiro, ele estimula você a desenvolver os seus potenciais únicos. Então, só estou dando esse toque, porque esse é o maior engano e as maiores armadilhas que a gente entra na área do amor é essa. Quando alguém te tolhe, não permite que você cresça, não permite que você se expresse, não permite que você cumpra o seu propósito na vida. A pessoa quer te colocar numa redoma, ela quer você só para ela quer te impedir. Isso não é amor, isso é egoísmo. Cuidado com isso. Cuidado com quem sente isso por você e cuidado para você não sentir isso com relação a alguém. Então, o amor que está lá no capítulo 13 de Coríntios, e esse é o sentido lá, ele é um amor que quer o crescimento e o aprimoramento. Percebe? Ele desenvolve. Então ele não faz isso, ele deixa florir. Ele deixa. Só que tem um detalhe. E é a próxima coisa que o Paulo vai falar. O amor tudo espera. Ele espera. Ele sabe esperar. Por quê? Porque essa flor não desabrocha de uma hora para outra. As pessoas não acertam na primeira vez. As pessoas não ficam boas em algo quando fazem pela primeira vez. Então a gente tem que saber esperar. Tem que dar tempo. Tem que permitir que o outro tente, que ele faça, que ele aprenda, que ele se adapte. O amor sabe esperar. Ele deixa crescer, ele sabe esperar. Está vendo? E o Paulo vai falando uma série de outras características. O amor perdoa. Perdoa. Porque nós estabelecemos um padrão que é assim: para eu amar, a pessoa não pode errar comigo. Então você não vai viver o amor. E nem experimentar o amor. Porque você imagina se Deus condicionasse o amor dele ao fato de você ser um espírito puro e não errar. Você ia ser amado quando? Quando? Nunca.
tudo perdoa, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor, em resumo, ele pensa no bem do outro e não no próprio bem. Pensa no bem do outro e não no próprio bem. Isso é fundamental. E para encerrar, porque eu estou doido para abrir já para pergunta, para bater papo. Olha, se você não se permitir ser amado e amar, a vida perde o sentido para você. Perde o sentido. A energia da vida, o que faz você ter alegria, você levantar, o que enche os seus olhos de brilho, é você ser capaz de amar pessoas e você permitir que as pessoas te amem. Isso é fundamental. O resto é teoria. O resto é teoria. É por isso que o ensino dele é simples. É tão simples que é difícil. É tão simples que é difícil. Às vezes as pessoas ficam imaginando assim, uma coisa mágica. A gente fala de Jesus, do amor que ele vem ensinar, como uma coisa mágica. Mas é tão simples. É tão aplicável às nossas vidas, que o Cristo é o seguinte: ele respeitava, ele desejava o crescimento, e ele ajudava a pessoa, não importa o que a pessoa estivesse fazendo. Não importa. A pessoa estava na maior situação de dificuldade. Ela estava cometendo os maiores erros. E ele desejava o crescimento da pessoa, permitia que ela se expressasse e ajudava essa pessoa. E esperava o momento dela acordar para a vida. Assim, natural. Ele fez isso com Judas, ele fez isso com Maria Madalena, ele fez isso com Saulo de Tarso, que era perseguidor. Fez isso. Acreditou, deu a chance dele crescer, investiu nele e esperou ele amadurecer e corrigir os erros. Isso é um amor verdadeiro. Se você estiver nesse caminho, o resto você vai descobrir. Porque o amor também é prática. Com o tempo, a gente vai aprendendo umas coisas muito interessantes. Eu vou encerrar com uma história e vou abrir para pergunta. Eu morava numa cidade do interior e era um domingo de manhã, tocou a campainha da casa. E aí tinha um rapaz jovem arrecadando mantimentos, mas não era a campanha do quilo de grupo espírita, não. Era de uma organização da Irmã Dulce. O sujeito foi lá, recolheu, eu entrei, peguei uns negócios, doei lá, e falou assim: é da Irmã Dulce, como é que vocês fazem? Ele falou: não, a gente tem espalhado assim em vários lugares do Brasil, a gente arrecada dinheiro, mantimento, roupa e manda lá para a instituição dela. Eu falei: nossa, que coisa bonita, né? E aí, você conheceu a Irmã Dulce? Ele falou assim: eu fui criado por ela. Eu falei: opa, me conta essa história. Achei interessante, né?
Nossa, você foi criado por ela? É, eu fui abandonado quando eu era um bebê na porta da instituição dela. E ela que acolheu, me pegou bebê e me criou junto com outros, com os meus irmãos. Eles chamavam irmãos os acolhidos. Eu falei, nossa, mas que história bonita. E me conta assim uma coisa marcante da irmã Dulce. Ele falou assim, olha, tem uma coisa muito marcante. Eu tinha 12 anos de idade, e aí me bateu uma tristeza grande, porque era Dia das Mães, e eu não tinha mãe. Nem pai. Tinha sido abandonado. E aí, na escola, os alunos, tudo fazendo presentinho, desenho, para dar para a mãe, então, e eu não tinha mãe. Tinha só a irmã Dulce, então eu fiz um bilhetinho para ela, mas não era como se fosse minha mãe. Eu era mãe de todo mundo. E aí, aquele dia eu voltei da escola, eu voltei muito triste. Ela percebeu que eu estava triste. Ela falou assim, por que você está triste? Aí eu contei para ela. Eu falei, eu estou triste por causa disso. Ela falou assim, então troca a roupa que nós vamos num lugar. E ele, sem entender nada, trocou a roupa. E ela estava esperando ele com um presente na mão. E ele falou, mãezinha Dulce, o que é que... Ele falou assim, nós vamos num lugar. Aí entrou num bairro muito pobre, né, aquelas comunidades. Andaram lá um tempo, entraram numa casa. E tinha uma senhora assim, bem mais velha e doente. E aí irmã Dulce entrou com ele na casa, com um presentinho, e falou para ela assim, Maria, tem uma surpresa para você. Aí virou para ele e falou assim, meu filho, ela nunca pôde ter filho. E o sonho dela era ser mãe. Então hoje você vai ser o filho dela. E vai dar esse presente para ela. E falou assim, Maria, ele foi abandonado quando bebê. E ele nunca pôde ter uma mãe. Hoje você vai ser a mãe dele. Ele deu o presente, ele entregou o presente para ela, e começou a chorar, eles se abraçaram e ele passou o dia com aquela senhora. Na hora que eu ouvi isso, eu fiquei assim, tão impactado com essa história, né? Assim, meu Deus, que coisa, né? Que presença de espírito da irmã Dulce. E queria dividir com vocês isso, porque uma das características mais extraordinárias do amor é que ele nunca desiste. O amor nunca desiste. Nunca. Ele sempre vai encontrar um caminho, ele sempre vai encontrar uma solução, e ele vai trazer um benefício para o ser amado, de alguma forma. De alguma forma ele encontra um caminho para ajudar o ser. Um vídeo, quando eu fazia evangelização, falando que quando uma pessoa está prestes a desencarnar, uma pessoa familiar fica pedindo assim, não vai, não vai, não vai, e diz que ela acaba ficando aprisionada naquele corpo até a pessoa entender que está na hora dela desencarnar. Isso é verdade? Não. Como é que é seu nome? Eu, Vinícius, tudo bem? Quantos anos você tem? 11? Olha! Vinícius, isso não é regra não, viu? Porque você imagina assim, o Chico desencarnando, podia ter umas 1000 pessoas lá falando, não vai, não vai, não vai, que não ia afetar nada. Não é? Depende muito do grau de evolução desse ser que está desencarnando, e depende de uma coisa, Vinícius. Se no momento que a gente está indo, a gente ainda está muito apegado, entendeu? Pode acontecer isso, não é? Então você olha assim e fala, ai meu Deus, mas eu não estou querendo ir, não quero. E aí fica um puxando, o outro não querendo ir, né? Eu vou te contar uma história, quem me contou foi meu amigo Décio Andoli. Tinha um senhorzinho, ele estava muito doente, já estava na UTI. E ele tinha 88 anos de idade. E ele já tinha entrado em coma e não desencarnava de jeito nenhum. E os filhos iam lá,
e visitava, e chorava, e abraçava, porque ele era um paizão, muito ligado aos filhos, amava os filhos, e aquele choro, os filhos iam visitar, e o tempo foi passando, e o Décio percebeu que ele não conseguia desencarnar. Aí um dia o Décio entrou na UTI, pegou uma cadeira, colocou a cadeira do lado dele e disse o nome dele. Eu vou inventar aqui, que não é esse, tá? Vou inventar um nome aqui. Ô, seu José, aqui é o Décio, seu médico. José, é o seguinte, o senhor já está com 88 anos de idade. Seus filhos já estão todos criados. Todos já estão casados. Estão todos encaminhados. A sua esposa também já está na sua idade. Já está tudo resolvido. Ninguém vai ficar em dificuldade. Está todo mundo bem. Seu José, pode ir em paz. Vai tranquilo. Está tudo bem. Conversou. Daí 1 minuto, os aparelhos pararam. O seu José foi. Isso acontece. Viu? Isso acontece. Né? Acontece tanto que certa vez o Chico estava aqui em Uberaba, né, no Grupo Espírita da Prece, e aí entrou um espírito pedindo para falar com ele. O espírito estava totalmente bêbado, um cheiro de cachaça. Aí ele chegou e falou: ô meu irmão, tudo bem? Ele falou assim: Chico, você não me conhece, mas eu sou da sua equipe. E aquele bafo de cachaça e cambaleando, o Chico falou: ô meu irmão, que coisa boa que você é da minha equipe. E o que você faz na equipe? Ele falou: Chico, eu tiro os espíritos que estão agarrados no corpo lá no cemitério. É mesmo? E como é que você faz isso? A hora que eu chego, o bafo de cachaça é tão forte que os espíritos, ó, casca fora do corpo. Em Mateus, de 43 a 45, eu não lembro o capítulo, né? Ele fala do amai vossos inimigos, né? Isso. Queria saber a sua interpretação da parte do sede perfeitos igual o vosso Pai Celestial é perfeito. Porque você tinha falado que ele é infinito, né? Toda bondade. Qual que é a sua interpretação? Ah, essa é maravilhosa, né? Essa fala de Jesus é maravilhosa. Como é que é seu nome? Hã? Otávio. Otávio. Porque, Otávio, digamos assim, eu coloco uma meta para você. Assim, Otávio, você tem 5 anos para formar na faculdade. Hã? Aí passa os 5 anos, você forma. Ou então, está faltando 2 anos, aí você forma em 7. Não é? Cumpriu uma meta, e agora? Que dá uma outra meta, né? Aí falou assim: então agora, Otávio, a meta agora é você exercer sua profissão, arrumar um emprego. Eu dou uma meta. Mas, Otávio, vou te fazer uma pergunta. Como é que você dá uma meta para um ser que é imortal? Ele tem a eternidade para cumprir a meta. Que meta que eu dou para ele? Uma meta infinita. Você não tem eternidade para cumprir? Eu te dou uma meta infinita. Dobra a meta, né? Essa já está dobrada, né? Percebeu? Então, todos os espíritos da criação estão caminhando para a perfeição divina e nunca vão se tornar Deus. É maravilhoso isso. Então, todos têm uma meta infinita que vai durar. Só que é o seguinte: tem espírito que está 10 bilhões de anos na sua frente. Mas tem outros que estão a 20 bilhões na frente dele. Percebeu?
Então, a evolução é uma grande jornada onde sempre tem os que estão atrás e os que estão muito à frente. Mas todos estão caminhando para o infinito. Por isso, a meta do espírito imortal é: sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. É por isso que Jesus não aceitou o título de bom. O doutor da lei chegou para ele e falou assim: bom mestre. Ele falou: você está me chamando de bom por quê? Bom só há um, que é o Pai. E eu estou sempre melhorando. Fez hoje, amanhã melhor. Depois da manhã, melhor. Depois, melhor. Isso é bom porque nos dá humildade. E isso é bom porque você não estagna. Porque se você achar que já fez o perfeito, você para. Aí dá um tempo, você está obsoleto, está ultrapassado. Interessante, né? Então, um negócio que você estava falando era que Deus era tipo a inteligência suprema do mundo e tal. Só que um negócio que eu nunca entendi, se Deus é tipo um ser ou uma força, porque eu sempre fiquei pensando, será que uma coisa só dá conta de cuidar de tudo ou precisa de mais, assim? Tipo, como é que é seu nome? É? Luísa. Luísa, difícil falar de Deus, né? Porque Deus é Deus. Então, primeira coisa, olha só. Se Deus é a inteligência suprema e o amor infinito, Ele é alguém. Ele é alguém. Deus. Ele interage. Ele não é simplesmente uma energia. Entende? Porque se assim, enche uma bacia de água. A água é uma energia, não é? É uma força da natureza. Agora, conversa com a água. Vai responder. Bom dia, água. Se ela responder, tem que procurar o Sérgio Lopes, não é? Que é o psiquiatra, não é mesmo? Ela não vai responder. Deus, não. Deus responde. Deus responde. Ah, mas tem um fulano lá nos Estados Unidos que falou que conversou com Deus. Não, aí é só um remedinho e resolve. Não é assim que Deus não conversa. Mas, se você entra em prece e entra em contato com Deus, Ele começa a despertar. Ele desperta em você sentimentos e pensamentos que não são seus. Aí você pode ter certeza que você está em contato com Ele. Ele provoca sentimentos em você. Entendeu? Então, por exemplo, você está em dúvida de uma coisa. Será que eu vou ou será que eu não vou? Será que eu vou ou será que eu não vou? Aí você entra em pré. Só que, para você mandar um WhatsApp para Deus, a internet tem que estar ótima. Sua conexão tem que estar show. Porque se você pegar um Wi-Fi ruim, não manda. Você já tentou mandar foto no Zap? Aquele Wi-Fi de carroça? Né? Aí fica girando. Né? Manda uma foto de um cara, tem 3 GB que está mandando, você fala, misericórdia, eu preciso de uma internet. Não é? Não é assim? Então, tem que ter uma internet boa. O que é internet boa? Eu preciso ter serenidade total quando eu vou fazer a prece. Preciso estar bem. Sereno. Concentrado. E aí eu entro em contato. E aí você começa a pensar naquela decisão que você tem que tomar e fala, Deus, Pai, o que você quiser, me ajuda a respeito desse assunto.
Se você pegou um Wi-Fi bom, você vai ser invadido por um sentimento, ou virão ideias, você fala assim, é isso. Criou a comunicação, percebe? Por quê? Porque Deus não é uma cadeira. Ele não é um objeto inanimado. Ele é a inteligência e o amor supremo. Então ele se comunica através dos sentimentos e dos pensamentos, que são a linguagem dos espíritos. Os espíritos não falam inglês, nem francês, nem português, não tem esse negócio. Tem escola de inglês no hospital. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, se nós pudéssemos, se nós já tivéssemos um grau de evolução aqui, eu não precisaria nem ficar falando tanto. Eu ia pensar aqui, colocar meus sentimentos, você ia sentir o que eu estou sentindo, ia captar meu pensamento, estava comunicado. Não é? Quem nunca experimentou isso? Todo, tem certeza aqui que você está com uma pipoca, assistindo um filme, aí passou uma cena, você olhou para um amigo assim, ou para a amiga, deu aquela risada, só olhou assim, não comunicou? Vocês dois entenderam. Falou alguma coisa? Não falou. Não é? Ou você está com a turma para sair e fala, pessoal, pensei uma coisa. O pessoal, já sei o que é. Já sei o que é. Daqui a pouco está todo mundo lá fazendo brigadeiro. Não é? Não é assim que ele comunica? Você transmite um pensamento, transmite um sentimento. A comunicação com Deus é assim. Então ele interage, porque ele é um ser. Ele é um ser. É um ser. Mas não dá para gente, não dá para compreender. Não dá. Tá? É muito para gente. É muito para gente. É muito além da nossa inteligência, muito além do que a gente, para compreender, ele é assim, agora eu entendi. Calma, isso aí vamos ficar espírito puro primeiro, para a gente começar a entender a natureza íntima do Criador. Mas a gente pode sentir, pode se comunicar com Ele. E de fato Ele se comunica permanentemente. Uma dúvida acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro diz numa passagem que no ponto de partida o espírito tem instintos, mais avançado e corrompido ele tem sensações, e mais purificado e instruído ele tem sentimentos. E ele diz que o amor é o requinte do sentimento, mas no caso eu não consigo compreender de que forma que o amor sendo o requinte do sentimento e o sentimento como sendo uma característica de um espírito purificado, como que seria uma sociedade dessa maneira, com habitantes nesse patamar? Como é que as pessoas iriam se tratar socialmente, culturalmente, assim, e tal? Bacana, entendi. Olha, essa mensagem do Lázaro é uma aula de neurociência e espiritualidade que daria para a gente ficar num seminário falando só disso. Por quê? Depois você procura dar uma lidazinha sobre questão de neurociência, o que a gente aprende? A emoção que vai evoluindo virar sentimento. Né? Então, nós podemos dizer que as emoções são um sentimento bebezinho, recém-nascido. As emoções são altamente inteligentes. Altamente inteligentes. Tanto que se eu te colocar na sala ali, para resolver um problema de matemática, você vai estar lá, com o lápis na mão, resolvendo o problema, tal. Aí eu solto um leão faminto na sala. Em meio segundo, você já está lá fora. Você foge de um leão 1 milhão de vezes mais rápido que resolve uma equação de segundo grau. Entendeu? É uma inteligência
é uma inteligência. O sentimento é um outro tipo de inteligência do espírito. Então, essas emoções, no início, que elas se misturam com as paixões, tem todo um caminho evolutivo, com o tempo elas vão se purificando, Então, os espíritos puros, eles são extremamente sofisticados nos sentimentos. Então, é assim, vou tentar resumir aqui. A alegria de um espírito puro, ela é tão intensa e ela é tão rica que você não daria conta de 2 segundos da alegria de um espírito superior. Você ia ficar igual o Coringa, rolando no chão, dando gargalhada. Percebeu? Por outro lado, o afeto, o amor de um espírito puro, ele é tão intenso, ele é tão rico de características, que se ele emanar com toda a intensidade o amor dele na sua direção, você desmaia. Então, numa sociedade de espíritos puros, a bondade, o amor, a gentileza, o respeito, é numa intensidade, numa sofisticação que a gente não faz ideia. Porque eles são espontaneamente bons. Profundamente bons. Profundamente bons. Na minha época, na mocidade, nós tínhamos um gaiato lá, não vou dar o nome dele, porque senão depois ele vai assistir o vídeo. Foram visitar o Chico. Vamos visitar o Chico. E eu não pude ir. Não tinha din-din. Aí ele foi, chegou, tá, né, todo, deixar comigo, todo, vou pôr a mão no coração do Chico. O pai, todo mundo, nossa, você é corajoso, vou pôr a mão no coração do Chico. Entrou na fila, todo mundo dando a mãozinha, o Chico pegava na mão, o pessoal começava a tremer, ele foi e colocou a mão no coração do Chico. A hora que ele encostou, ele caiu desmaiado. Aí foi a gozação no ônibus, né? Ia desmaiar, todo mundo pegando, né? Aí, beleza, esse é corajoso, né? Desmaiou. Então eu tenho relatos, por exemplo, a Marta Antunes, que é diretora da Federação Espírita Brasileira, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira hoje, né? Uma vez a Marta estava na fila e o pai dela tinha desencarnado, depois de toda uma assistência que o Chico deu a ela e a família toda, porque o pai dela tinha trabalhado com o Chico. Aí ela chegou e falou que o pai tinha desencarnado. O Chico, já estou sabendo, minha filha, não sei o que, vem cá, me dá um abraço. Ela disse que o Chico deu um abraço nela e ela começou a tremer. Ela ficou 30 minutos tremendo, involuntariamente. Ela falou assim, é como se ele tivesse mexido em todas as células do meu corpo, com um abraço. Um abraço. Hoje, a pergunta que eu mais faço com as pessoas que conviveram com o Chico, eu pergunto, o que é o negócio mais punk, assim, você encontrava com o Chico, o que era o negócio mais? Eu falo assim, o negócio mais estranho com o Chico é que ele entrava dentro da gente. E você sentia que ele falava, ai meu Deus, nossa senhora, ele está vendo meu pensamento, você está vendo tudo. Aí o pessoal disse que dava um constrangimento, porque ele entrava dentro de você, assim. E você sabia que ele estava dentro. Vasculhando sua memória, seu sentimento, o que você estava pensando, não é? Ou como uma pessoa que foi, acho que foi até o Geraldo Lemos que contou isso. O Chico pediu para ele colocar a sapatilhazinha nos pés, né? E aí na hora que ele foi colocar a sapatilha nos pés do Chico, ele falou assim, será que está com chulé? Aí o Chico esperou, ele colocou,
Aí ele pegou assim nas mãos dele e falou assim: meu filho, não tem chulé não. Última pergunta aqui, tá? Boa tarde, Haroldo. Meu nome é Lívia. Como você falou que o amor espera, eu queria perguntar com relação a nós mesmos. Qual deve ser o equilíbrio entre entender os nossos erros e ter o esforço, fazer o impulso adiante de trabalhar no bem, nos melhorar e fazer essa caminhada? Ah, legal, isso é uma pergunta boa. É assim, a gente não pode se acomodar com as nossas imperfeições e com a nossa incompetência. Não pode se acomodar. Mas também você não pode ficar ansioso. Então, esse é o segredo. Por quê? Se você fica ansioso, eu não consigo, eu não sou bom. A ansiedade não vai contribuir em nada. Você não vai ficar melhor só para melhorar. Não é? Por outro lado, eu não posso ser aquele sujeito que fala assim: estou muito distante mesmo, não vou fazer, porque eu sou imperfeito. Se uma hora você vai ter que começar, não é? E numa caminhada, eu tenho que dar um passo atrás do outro, tem que dar os passos. Você não vai andar se você ficar parado. Mas vai com calma, disciplina e paciência. Tem uma frase do Chico que eu adoro, que eu acho que é o equilíbrio perfeito, Lívia. O Chico dizia assim: eu me sinto um verme rastejando. Aí todo mundo olhou e falou: nossa, que é um verme. Mas com uma diferença: eu rastejo sempre para frente. Não é lindo isso, né? Entendeu? Quer dizer, eu rastejo para frente. Que esse é o segredo. Não é? Se você está rastejando, eu estou aprendendo inglês. Nossa, mas eu sou tão burrinho que eu só aprendo uma palavra por dia. Beleza, no final de um ano você aprendeu 365 palavras. Daqui a pouco você está com um vocabulário de centenas de milhares. E quem estava com pressa e não fez nada, não vai saber nada. Entende? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito em micro mudanças. Micro mudanças. Tem uma frase que é bacana, que diz assim: tudo que é impossível pode ser dividido em coisas possíveis. Não é legal isso? Uma coisa que é impossível, se você dividir ela em pequeninas outras coisas, você consegue dividir em pequenos pedacinhos de coisas possíveis. Não é legal isso? Então ele fala assim: é impossível para mim hoje sentar agora no piano e tocar uma sonata de Beethoven. É impossível. Mas eu posso dividir essa sonata em pequenos pedacinhos que vão poder ser executados em 5 anos. Aí daqui a 5 anos eu estou tocando a sonata. É isso. Elas acreditam em passes de mágica, não é? Então elas ficam vendo um palestrante aparecendo, e aí elas acreditam que aquela pessoa já nasceu ali fazendo palestra, já nasceu fazendo aquilo, mas na verdade, eu vou resumir um pouco, né? A minha história é o seguinte: meus pais não ficaram juntos, eu não pude viver com os meus pais. Minha mãe engravidou de gêmeos, meu gêmeo morreu 3 dias depois que eu nasci. Até os 8 anos de idade eu tinha morado com 6 famílias diferentes. Aos 10 anos eu fui morar com a minha mãe, mas quando chegou aos 14 anos, minha mãe pegou a chave, me deu a chave de casa. Eu tinha arrumado um emprego de office boy, a minha mãe entregou a chave e disse assim para mim: meu filho, seu padrasto tem 3 filhos, já tem a sua irmã, nós somos 5 aqui, e ele ganha 2 salários. Então,
de agora, você se sustenta, você está por conta própria. Então, eu comecei a trabalhar como office boy, trabalhava, estudava à noite, foi assim a vida inteira, escolas públicas, todas as escolas que eu entrei, tive que fazer teste, fazer prova, e assim fui seguindo essa luta, o desafio todo, consegui me formar, consegui passar no concurso do tribunal, entrei no nível inicial da carreira. Aí uma amiga me disse: por que você não faz direito? Aí eu já trabalhava, não ia conseguir pagar uma escola, uma faculdade particular, e eu já estava com uma filha. Então, eu chegava do trabalho, estudava até de madrugada, de manhã eu fui para um cursinho pré-vestibular, e o acordo foi o seguinte: o jeito falou: olha, não tem bolsa, mas você pode estudar aqui. Se você passar nos primeiros lugares, a gente vai usar a sua foto para fazer propaganda. Se você não passar, você paga o curso. Se é um bom cachorro grande atrás de você, é ótimo para você fazer as coisas. Passei na UFMG. Me formei, continuei estudando, fiz concurso, fui adiante e estou aqui. Passei por muitas coisas, mas isso não importa, porque esses desafios, todas essas dificuldades que você está te passando, elas só têm uma função: te tornar mais forte mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. A única função que as coisas desagradáveis têm na sua vida, a única função é te tornar mais inteligente, emocionalmente mais maduro e espiritualmente mais forte. É só isso. As coisas vão acontecer na sua vida com esse objetivo. E cada vez que você vencer uma dificuldade, que você vencer um obstáculo, eu tenho certeza, você vai sair mais inteligente, mais maduro no seu sentimento e uma pessoa espiritualmente mais forte. E hoje, eu ajoelho e eu agradeço a Deus cada lágrima que eu derramei. Por quê? Porque senão eu estaria aqui agora falando e não tocaria nada no seu coração. As minhas palavras só têm peso e elas só são capazes de tocar o seu coração porque eu realmente vivi o que eu estou falando. Porque eu tenho vida para oferecer nas minhas falas. Pode ser pequeno, pode ser médio, não importa, mas é cheio de vida. Todos nós, todos aqui, todos vocês vão passar por situações, vão passar por desafios nas mais diversas áreas, na área amorosa, na área da saúde, na área financeira, na área da família, na área da profissão, não importa. Todos vocês vão passar por coisas muito difíceis, mas entenda, depois, no final, você vai estar mais inteligente, emocionalmente mais maduro e espiritualmente mais forte. Um abraço para todos.